e do Growth Diaries. Estou recebendo o Flávio. Flávio trabalha com inovação corporativa, está atuando hoje na Aevo, uma empresa 100% capixaba aí, que já está com alguns grandes cases aí pelo Brasil, né? Tem Gomes da Costa, 3M, vocês chegaram a trabalhar com ela? Não, 3M a gente não trabalha, né? Acho que dentro do Brasil, das maiores Bom, assim que a gente trabalha aqui, hoje. vou só cortar, só um minutinho. Boa. Acabei perdendo o som. Voltou. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo bem. Ah, voltou. Beleza. Depois eu faço um corte aqui desse ponto. Mas chegaram a trabalhar com a 3M em algum projeto? Eu lembro de ter ouvido o Luiz falar isso uma época. Teve ou foi só uma negociação que acabou não evoluindo? Eu acho que foi uma negociação que acabou evoluindo. A gente não trabalha com a 3M, né? A gente trabalha com outras corporações do Brasil, mas especificamente a 3M a gente nunca trabalhou com eles. Aham. Ah, legal. Mas voltando aqui agora para a gente fazer a abertura de novo. Fala, pessoal, estou recebendo aqui hoje Flávio Marques. Flávio trabalha com inovação corporativa, Evo, um produto 100% capixaba, tem aí grandes cases já pelo Brasil, entre eles já atendeu aí até Gomes da Costa. Se você consome atum enlatado, o que atum tem a ver com inovação, né? E o Flávio, eu pude conhecer o Flávio ano passado, quando eu trabalhava na Tegros, e o Flávio foi integrar a equipe da Evo, justamente para desenvolver um novo produto. Flávio, prazer te receber aqui. Fica para se apresentar, falar um pouquinho da Evo, falar um pouquinho do produto, o que vocês têm visto aí nesse período e projetos, né? Coronavírus veio aí e acabou atingindo, tá todo mundo trabalhando de casa. Como que a Evo se adaptou a esse período e o que ela vê de visão de futuro aí? Boa. Pô, Vitor, em primeiro lugar aí agradecer pelo convite, pelo espaço aí para a gente bater um papo. Tenho acompanhado os episódios aí do Growth Diaries, acho bem maneiro e, pô, para mim vai ser muito show bater esse papo aí, ter uma oportunidade de falar com a galera aí, com o seu público. Bom, para me apresentar, né, você já fez uma rápida introdução, mas eu sou o Flávio Marques. Eu trabalho hoje com desenvolvimento de negócios dentro da Evo, estou ocupando a cadeira de Head de Desenvolvimento de Negócios. A Evo, como você falou, uma startup, né, uma empresa capixaba. A Evo foi fundada em 2007, a gente trabalhou durante muitos anos aí como fábrica de software, mas desde 2017 a gente deu uma startupizada, veio para esse mundo mais de fato ter um produto SaaS, né, e a gente trabalha hoje especificamente dentro da Evo. O grande produto que a gente tem hoje, o nosso carro-chefe é a Evo Innovate, é uma plataforma de gestão da inovação para grandes corporações, né, a gente trabalha aí tanto com inovação de alto desenvolvimento. Então, como que as corporações fazem para colocar todo mundo dentro de um programa de inovação, para criar uma cultura de inovação, né? A gente trabalha também com inovação aberta, né? Então, ajudando essas empresas a ampliar o potencial inovador, abrir, conversar com o ecossistema, e o grande valor, né, que está na implementação da inovação. Então, a gente trabalha também com gestão da inovação, gestão de portfólio, gestão de projetos, indicadores e tarefas ali dentro de inovação. Isso é um pouquinho do Innovate, né? E, cara, já falando um pouquinho sobre esse momento que você trouxe aí, que a gente está agora, durante uma pandemia e tal, não é fácil, né, de jeito nenhum pode dizer que é fácil, acho que para nenhuma empresa, quem dirá startup, né, começando e tal, e a gente sabe o valor que tem crescer mensalmente, faturar. A gente enfrentou alguns problemas no início da crise, naturalmente, né, adaptação do home office, levar a galera para casa. Em termos de operação, assim, a gente não teve muita dificuldade de adequar a operação, né, porque a nossa operação já é toda remota. Então, desde o primeiro contato com o cliente, lá os nossos SDRs, até o time de sucesso do cliente, atendimento, é todo feito já online, né, então a gente não teve muito problema para adaptar, de fato, a operação, mas é um desafio geral aí adaptar principalmente a gestão de pessoas online, né, então o nosso time é muito jovem, tem uma galera aí começando. A gente teve no primeiro dia de pandemia, mas no primeiro dia ali que começou mesmo a galera... Foi para home office, né? A gente estava com 7 estagiários entrando, então a gente teve um grande desafio aí de rampar essa galerinha já desde o dia zero de home office.
Mas está sendo legal, cara. Acho que a gente sempre teve uma abordagem de inovação por plataforma, de maneira digital. Então, a nossa entrega, né, é uma plataforma, nosso serviço ele é digital. E hoje as empresas estão precisando inovar. Acho que todas as empresas já viram, né, nesse momento. Tem aquela tirinha aí que está até batida já, né? A galera está falando muito. Quem que acelerou a transformação digital dentro da sua empresa? É o CEO, é o CTO, o CIO? Não, coronavírus, né? Não. Então, assim, se já era um assunto que estava no hype, e agora acho que está na cabeça de todos os executivos, todas as altas gestões aí das grandes empresas no Brasil, tanto daquelas que estão indo mal, né, que os mercados estão de fato aí caindo muito a maneira, mudando muito a maneira, né, a lógica de consumo de maneira negativa, então esses caras precisam inovar para sobreviver, e por outro lado, quem está aí nos mercados que está despontando, que está tendo maior demanda, esses caras precisam inovar também para abocanhar rápido esse market share. Então, apesar de a gente ter tido alguns desafios ali no início, a nível de negócio, hoje o momento é bom para a gente, né? As empresas estão a fim de conversar sobre nós, estão precisando inovar, e a gente aparece como uma boa alternativa aí, sendo que a gente trabalha de maneira completamente digital, né? Então, está sendo bem legal aí conversar com a galera, começar alguns projetos maneiros aí durante essa pandemia. O que eu achei interessante foi que pouco antes também houve um spin-off, né, na Evo, né, teve o Industrial, que foi uma outra ferramenta completamente focado para a indústria, e que eu acredito que isso deva ter até aumentado um pouquinho o gostinho de desafio, né. E uma das coisas que eu venho acompanhando na Evo é que vocês vêm crescendo em termos de volume de equipe, né, ano após ano, e 2019 vocês... eu conheci vocês trabalhando em um escritório e vocês terminaram o ano em outro, e a equipe crescendo e fazendo essa spin-off. Quais foram os reflexos assim que vocês puderam acompanhar do ano de 2019? Foi um ano especial, assim, que eu acredito, para inovação, para tecnologia, que a gente começou a ver mais empresas abraçarem, né? Tipo, entenderem. Você começa a ver empresas separarem executivos para produzirem podcasts, você começa a ver empresas se debruçarem na parte educacional, colocando muitos vídeos no YouTube, e eu percebi que na Evo, pelo menos no YouTube e material educacional, é uma das coisas que vocês mais dedicaram atenção desde, eu acho que do D0 que o Innovate está no ar, né? Como é que foi, mais ou menos, essa construção de cultura e até chegar nesse momento que eu acredito que boa parte do trabalho dos SDRs de vocês deva ser de educação, né? Para o cara qualificar, tem que saber o tamanho da empresa, provavelmente para entender se o ticket vai se adaptar, mas também tem que entender se a empresa tem um fit com inovação. Não adianta chegar naquela empresa altamente arcaica e tentar vender, né? Cara, só alguns pontos, né? Você falou primeiro sobre o Industrial, né? O spin-off que rolou no ano passado, foi começo desse ano, na verdade, né? Como eu falei, hoje o carro-chefe da Evo é o Evo Innovate, mas a gente já em algum momento teve uma cartela de produtos maior, né? Então a gente tinha o Evo Project, o Evo Innovate e o Industrial. Então o Industrial aí se tornou uma empresa agora, um novo CNPJ, né? Então sai um pouco desse guarda-chuva da Evo. E foi um movimento muito legal, acho que foi importante, interessante para os dois lados, tanto para o produto do Innovate, que é o que ficou, né? Então agora a empresa está focada dentro de um produto, e também para o Industrial de se tornar uma empresa e ter uma liberdade um pouco maior, até para se posicionar, né? É difícil trabalhar posicionamento quando você tem diferentes produtos e tal. Então foi uma coisa importante, assim, foi um marco maneiro que rolou realmente no ano passado, nesse ano, né? Um movimento que começou no ano passado e nesse ano. Sobre o crescimento de equipe, cara, a gente cresceu muito, né, assim, desde do que eu entrei na Evo até hoje, acho que a gente já deve ter dobrado de tamanho em pouco mais de um ano e meio. Ano passado foi um ano muito relevante para a gente, a nível de inovação, assim, tipo, tanto em crescimento da empresa, né, mas como crescimento dos produtos, a gente aumentou aí a nossa abrangência, a nossa atuação dentro do mercado de inovação. Eu acho que isso conversa muito com a questão das produções de conteúdo, né. Cara, na Evo, assim, a gente começou muito focado dentro de inovação de alto desenvolvimento, né? Então, é um ponto específico dentro da gama de ferramentas, de metodologias que existem dentro de inovação. Então, a gente começou ajudando as empresas, né,
a fazerem programas de ideias, envolver todo mundo de uma organização, das grandes organizações dentro de uma cultura de inovação. E aí, cara, de início a gente já apostou forte na produção de conteúdo para se posicionar dentro desse mercado, né? E, tipo, cara, a inovação é muito abrangente, né? Tipo assim, é um tema que dá para falar de tudo, sacou? Dentro de inovação. É um termo muito amplo, né? Ganhou um significado muito amplo. Então é difícil você concorrer ali com as palavras-chave de inovação, é difícil você gerar atenção e tal. E a gente entendeu que o marketing de conteúdo seria uma boa casa para a gente começar a construir desde o momento zero. Então a Evo apostou muito forte, acho que em 2016 a gente já veio com o movimento junto com a Rock, né? Nos anos dourados ali da Rock Content, naquela época que, cara, você queria crescer, ficar em primeiro lugar ali no Google, você precisava estar com a Rock. E a gente fez um movimento legal com eles, a gente criou a nossa casinha, criou uma autoridade, ranqueou bem um programa de ideias. Né? E aí, quando eu cheguei no ano passado, a ideia era exatamente a gente criar um novo produto para atender inovação aberta, que era o assunto de maior hype dentro de inovação. Então, a gente começou o processo de, cara, criação de produto, design thinking, imersão dentro das empresas, prototipação, validação e tal. Quando a gente falou, cara, esse produto tá show, já tem gente que vai pagar por ele, antes dele estar pronto, vamos de fato colocar no mercado? Vamos. Então agora a gente precisa investir em se posicionar nisso também, né? Tem uma galera muito boa já no Brasil falando sobre isso, mas com uma abordagem muito, tipo assim, não é teórica, mas uma abordagem de certo modo acadêmico, né? O termo Open Innovation, o termo inovação aberta, ele é novo, ele vem do Chesberg, né? O diretor e professor da Berkeley Haas, lá na Califórnia. E no Brasil você tinha uma linha de pessoas que vinham trabalhando com inovação aberta, mas muito pautado no conceito acadêmico do Chesberg, né? A gente tentou fazer um caminho um pouco diferente. Eu fui para dentro das empresas e a pergunta era, cara, qual o seu maior desafio hoje quando você vai praticar inovação aberta? O que você precisa hoje? O que tem de valor daí? Como que você mede? Como que são os indicadores? Então a gente criou uma gama de conhecimento muito corporativo. Não era necessariamente acadêmico, mas era na prática. Sabe? O que as empresas estão fazendo em inovação aberta? Elas estão fazendo em Open Innovation. E assim, ali o conteúdo estava ali, né? O conhecimento a gente criou naquele primeiro momento. Então foi até um estudo que eu fiz e publiquei, que é os maiores desafios das grandes empresas no relacionamento com startups. A gente publicou em formato de e-book. Então foi um conteúdo denso, tipo 50 páginas. E aí a partir disso a gente falou, cara, vamos utilizar o marketing de conteúdo para a gente se posicionar bem dentro de inovação aberta. Então, foi basicamente pegar aquele conteúdo mais denso e destrinchando ele. Então, cara, quais são as principais palavras-chave que tem busca de intenção? Que é fundo de funil, que a galera está querendo comprar, né, o produto. Então, vamos começar a trabalhar primeiro nisso, vamos escrever artigo, vamos posicionar no YouTube, vamos fazer webinar, vamos fazer podcast, vamos chamar os caras relevantes do mercado. Depois a gente veio um pouquinho mais para o meio e agora a gente está no momento aí de dar escala um pouco mais forte para falar de Open Innovation no topo ali, né? E a gente começou talvez um pouco na ordem um pouco inversa da galera, mas foi um pouco a lógica que fez sentido para a gente ali. E agora, começando um novo produto também de gestão de portfólio de inovação, começa esse trabalho de novo de ter que posicionar esse produto, até porque as pessoas conhecem a Evo por programa de ideias. Então, cara, como que eu faço as pessoas me conhecerem, né, me entenderem como autoridade dentro de um outro assunto dentro de inovação? E aí o marketing de conteúdo foi uma das primeiras ferramentas que a gente viu, porque é de longo prazo, né, cara? Você começa hoje, você colhe resultado hoje, mas tende a construir a sua casinha para em longo prazo você ser uma autoridade dentro desse assunto. Exatamente. Uma das coisas que eu gosto muito de falar do marketing de conteúdo, principalmente quando você investe em ter o seu blog, em fazer o seu podcast, ter Obviamente o YouTube você ainda vídeos você ainda está muito dependente do YouTube, mas existe também o termo que a gente fala, né? Construir casa em terreno alugado. Quando você se dedica a fazer conteúdo só em redes sociais, sua casa está num terreno alugado. Na hora que o dono do terreno pede ele de volta, muda as regras do jogo, você acaba tendo que aceitar o que vem, né? Quando você tem seu blog, você constrói os seus materiais ricos, tem o seu fluxo de automação, que você qualifica as pessoas ali dentro, você está construindo a sua casa no seu terreno. Quem muda as regras do jogo é só você, né? Obviamente, ali, de vez em quando, o Google muda alguma coisa no algoritmo, mas você se adapta a isso de forma mais rápida. E realmente isso foi muito bom. Uma coisa que você falou, que eu fiquei curioso, que eu queria explorar um pouquinho mais, Flávio, foi como que você montou essa pesquisa? Foi um formulário que vocês fizeram? Qual foi o tamanho da base, a amostragem? Como é que foi o processo de construção? Porque, assim, um e-book de 50 páginas é um material denso para você falar sobre um único assunto, né?
e te municia também para você fazer a pirâmide de conteúdo inteirinha. Você tem o e-book ali como conteúdo pilar, e aí você começa a quebrar em vários artigos, como você falou, né? Quebra para artigo para blog, você faz um vídeo para o YouTube, você faz um outro material rico ali, mais de qualificação, sei lá, tipo um Canvas, como vocês fizeram um Canvas da inovação, e outras coisinhas mais, né? Como é que foi o processo de construção disso aí, cara? Cara, assim, quando eu vim para a Evo, né, especificamente para essa vaga, né, que era de BizDev ali, na época, o Alexandre, você conhece, né, o Alexandre estava à frente do marketing, e o Ale, cara, precisava de alguém especificamente para trabalhar esse projeto, né, então, assim, eu vinha da área de vendas, né, trabalhava em umas startups, eu tinha trabalhado em algumas startups, em Belo Horizonte, especificamente, eu sou de Belo Horizonte, né, e aí eu já tinha trabalhado na área de vendas, e aí eu caí mais dentro dessa parte de BizDev, de pesquisa e tal. Então, assim, o input, né, tipo, cara, todo mundo sabe assim, pô, você precisa fazer pesquisa, você precisa ouvir o cliente, você não é apaixonado pela solução, é pelo problema e tal. Isso é meio que um mindset já geral, todo mundo que trabalha em startup já ouviu isso, então eu já cheguei um pouco com esse mindset. Mas, assim, mas a Evo me direcionou muito para isso, sacou? Especificamente a minha gestão na época me direcionou muito para isso. Cara, cai de cabeça nisso, sacou? Cai de cabeça nesse mercado aqui, porque você não vai conseguir construir um produto se você não tiver contexto, né? Se você não entender como é que os caras são, se você não tiver... E até assim, beleza, você pode até, às vezes, fazer uma pesquisa totalmente, né, low touch, sem conversar com as pessoas. Eu não acho que é o melhor caminho, mas tem gente que vai para essa linha. E beleza, e quando você vai vender? Qual que é o seu contexto? Com quem que você conhece? Com quem que você já falou? Com quem que você está trabalhando, né? Então, assim, foi um direcionamento muito geral de, cara, se aprofunda, cai dentro, sacou? Disso. Então, assim, o primeiro passo que eu tive foi, cara, eu preciso encontrar onde estão essas pessoas, entendeu? Então, ano passado, acho que foi em março, teve um evento que foi a Semana de Open Innovation, né, o Week, foi na USP, em São Paulo, e, cara, eu peguei o avião e fui para lá, sacou? Então, o objetivo era, cara, vou bater um papo livre com a galera, sacou? Vou encontrar com a galera e bater um papo livre, né? Então, era um speed date, né, um evento em formato de speed date, então as corps tinham uma mesa e cada startup tinha 15 minutinhos para sentar ali e apresentar o produto e tentar vender, né? E eu fiz o inverso, em vez de tentar vender, eu perguntei o que o cara queria comprar, basicamente, né? Eu falei, cara, vocês estão aqui, estão no mercado, vocês estão dentro de um evento de Open Innovation e tal. Cara, me conta isso, quais são as suas dificuldades? Por que você está aqui no evento, né? Então, assim, foi muito pautado nesse primeiro momento em dores, sacou? Quais são suas principais dores, o que você está fazendo e tal. Isso me deu um contexto. Eu fui no evento, conversei com a galera, conversei com algumas pessoas de Open Innovation que estavam ali para se conectar com o ecossistema, então eu consegui ter muito essa troca. Eu já consegui ver alguns macro pontos, né? Conversei, sei lá, com umas 10, 12 pessoas ali, fazendo essa linha de entrevista, eu já consegui identificar, cara, esse ponto aqui ele é comum para todo mundo, né? Então, isso é um ponto forte, esse aqui é mais ou menos, esse aqui apareceu algumas vezes e tal. E aí, cara, eu montei uma pesquisa, um questionário mesmo, eram 5 perguntas, então passava um pouco disso, tipo, cara, quais são suas dores, quais são as dificuldades hoje que tem no mercado, o que você está precisando, se você tivesse que comprar um produto agora, tipo assim, dos seus sonhos, o que seria esse produto, o que ele faria, né? Então, eu montei esse questionário e aí eu vinha dessa área de vendas e aí eu montei basicamente um processo de prospecção ativa, sacou? Então, fui para o LinkedIn, gerei lista, era mais ou menos 600 profissionais de Open Innovation no início que eu peguei, me conectei com essa galera toda, fui criando aquele fluxo de cadência, chamando o cara ali para conversar, então era tipo uma abordagem, aí fulano, beleza? Chama pra conversa, né? Exatamente. Fulano, ó, eu vi que você trabalha, sei lá, na empresa X com Open Innovation, eu estou fazendo uma pesquisa sobre esse assunto, eu quero entender um pouco mais, vamos bater um papo? Então, assim, um fluxo de cadência ali, uns 4, 5 pontos de contato, adicionei essa galera e fui chamando para conversa. Então, assim, o preferencial era ir pro bate-papo mesmo, conversar com o cara, tipo, pedia 20 minutinhos, meia hora e trocar uma ideia passando aquele script ali para entender. Só que de início eu já vi assim, cara, a galera de inovação é muito aberta, né? Tipo, ainda mais de inovação aberta. O trabalho dos caras é se conectar com o ecossistema, é aumentar o potencial de inovação. Então, esses caras estão dispostos a conversar, né? Não sei se é tão fácil assim em outros nichos especificamente, né? Mas nesse estava propício para conversa. Então, assim, mas a galera tinha um ponto que era, pô, Flávio, tô meio gagarrado, que tá ruim e tal, não tô conseguindo falar. E aí a gente fez o formulário e começou a rodar também. Então, no final, para a consolidação do material ali, né, para a consolidação da pesquisa,
eu entrevistei 59 profissionais, e aí foi pessoal da Natura, Nestlé, Ambev, BASF, Solvay, Johnson & Johnson, foi uma galera grande, né, e a amostra ficou dentro disso, 59 pessoas que eu conversei. Foi uma pesquisa bem qualitativa, então, pensado ali as pessoas que pudessem te gerar o maior e melhor número de insights para o que você estava pesquisando ali especificamente. E aí, Flávio, assim, eu não quero roubar o assunto de você, então eu vou até fazer a pergunta. Cara, explica para o pessoal a diferença de Open Innovation para inovação corporativa, para inovação. Eu acho que, assim, como a gente tem uma lista de ouvintes aqui que vai de tudo, né? Tem gente que está começando a carreira, tem gente que já é executiva. Então, eu acho que seria bem didático a gente explicar, porque eu e você entendemos o que é Open Innovation, e aí a gente fica conversando super natural, mas talvez quem está do outro lado não entende. Então, dá só uma pinceladinha para a galera, a diferença de Open Innovation, inovação corporativa, inovação, só para todo mundo ficar na mesma página, e aí quando você for falar dos produtos, as pessoas já entenderem exatamente o que é, né? Cara, inovação aberta, ela é uma abordagem para você olhar dentro da inovação, né? Tipo, como que você enxerga a sua área de inovação, como você enxerga a inovação da sua empresa, ao meu ver, né? Então, assim, não é necessariamente ela compete com a inovação corporativa, entendeu? Ela não compete, às vezes, com a inovação interna, vamos dizer assim. Ela é uma abordagem que você dá para o seu olhar de inovação, onde você se permite colaborar com o externo, né? Mas, assim, cara, você pensa que existe a inovação aberta, antes, provavelmente, existia a inovação fechada, né? E nunca foi cunhado esse termo, inovação fechada, mas é basicamente assim, as pessoas antes estavam olhando, né, se criou ali em um determinado momento, década de 70, 80, 90, né, final da década de 90 ali, você já tem algumas empresas de tecnologia despontando com tecnologias, cara, completamente diferentes. A Microsoft é um exemplo disso, né? Os caras vieram por meio de inovação, tipo, realmente bruta ali, os caras despontaram o mercado. Então, em um determinado momento, as empresas começaram a olhar para isso, e o que dizia que uma empresa era mais inovadora que outra? Era, cara, qual que é o meu budget para P&D? Eu tenho 10 bilhões de budget para P&D, eu sou muito inovador, eu tenho os melhores pesquisadores, eu faço as melhores pesquisas aqui dentro, eu desenvolvo os melhores produtos. Então, essa é a abordagem, né, dos caras. Então, tipo, cada vez mais, muita patente, entendeu? Então, tipo, tudo aqui, eu não vou contar nada, ninguém sabe nada do que eu estou fazendo, as pessoas só vão saber na hora que eu lançar, né? E eu nem preciso falar que isso daí não dá certo, né? Às vezes o cara fica lá anos e anos e anos fazendo uma pesquisa muito extensa, só dentro das margens da empresa, ele não abre para o mercado, então ele não conversa, né? Se você não quer abrir o que você está fazendo ali, você não conversa nem com o seu cliente, né? Com aquele medo ali, o concorrente vai ver e tal. Então os caras faziam muito dentro de casa. E a abordagem de inovação aberta ela é do professor Henry Chesbrough, né? Da Universidade de Berkeley House, na Califórnia. E basicamente o que ele observou foi, cara, as empresas que estão dispostas a co-criar com o ecossistema externo, elas têm muito mais resultado. Chega a ser quase que burrice você pensar que você vai ter sempre os melhores talentos, os melhores recursos, que você vai ter tudo do melhor dentro de casa, né? Então, a inovação aberta é essa abordagem de, cara, eu preciso, principalmente quando eu estou falando de assuntos que eu não domino, que não estão relacionados ao meu core business, né? Cara, geralmente o que é core, eu vou buscar ter os melhores especialistas dentro de casa. Mas, às vezes, quando eu vou olhar para o mercado adjacente, para um novo negócio, eu talvez não tenha o conhecimento que alguém já tem no mercado, né? Então, a inovação aberta é basicamente isso, é você se abrir para co-criar com o mercado, né? Então, começa muito numa abordagem de olhar para a academia, né? Então, tipo, cara, você vai pesquisar sobre um assunto novo, provavelmente tem alguém que está produzindo um estudo acadêmico muito aprofundado sobre isso. Então, se aproxima da academia. E hoje o grande chamariz para as grandes empresas, né, quando se fala de inovação aberta, são as startups. Então elas são o carro-chefe, né, que é, cara, bicho, eu sou uma empresa de construção civil, eu não entendo nada de construção civil, até por isso que eu vou dar esse exemplo aqui, eu sou uma empresa de construção civil, aí eu quero começar a implementar projetos com BIM, sacou? Só que eu tenho um monte de executivo aqui tradicional, que está dentro da minha empresa há muitos anos e tal, eu vou criar aqui dentro uma área de BIM. Não é mais fácil, às vezes, eu ir para o mercado, ver quais startups estão trabalhando com BIM,
que tipo de estudo que tem sobre isso, e tentar me aproximar desses caras, fazer um ganha-ganha. E aí existem vários modelos, né? Desde uma contratação, de um relacionamento comercial, até, de fato, um desenvolvimento em conjunto e, em último nível, uma M&A, né? Uma fusão, uma aquisição, às vezes acelerar aquela startup. Esse é o grande chamariz hoje. Então, acho que inovação aberta eu descreveria assim, eu acho que hoje quase todo mundo que fala de inovação é Open Innovation, né? Tipo, não necessariamente se relaciona com startups, mas tem essa abordagem de, cara, vou para eventos, vou expor, vou buscar estar em contato com especialistas do mercado, é basicamente explorar o capital externo, né? Então, o funil de inovação tradicional, ele é um funilzinho mesmo, as ideias entram como matéria-prima, elas vão passando por vários níveis de aprovação e, no final, você sai a geração de valor para a sua empresa e para o mercado, né? E, cara, o funil de inovação tradicional é assim, você vai ter sempre inputs de dentro da sua empresa. E o funil de inovação aberta, essa borda dele, ela é aberta, né? Entram coisas dentro dele, saem coisas de dentro dele ali, e você torna isso mais dinâmico, né? Então, o grande ganho, assim, técnico, se a gente puder dizer, o grande ganho técnico da abordagem de inovação aberta é, cara, você economiza as primeiras etapas do funil. Você economiza por passar por aquelas primeiras validações que são mais difíceis. Você pega alguém que já passou por essas etapas, que já está, de certo modo, validado, e incorpora dentro da sua organização para você adiantar esse processo de inovação. Maneiro. E assim, sempre o resultado do processo de inovação vai ser um produto ou não? Cara, não. Né? A gente tem, por definição, ali vários... O manual de Oslo, ele traz as 4 principais tipos, né? Inovação em marketing, inovação em produto, inovação em processo, inovação organizacional, né? Então, de fato, a gente acredita aqui na Evo que inovação é ideias implementadas que gerem valor para o negócio, né? Então, a gente começa muito até olhando pouco para produto, mas olhando mais para processo, né? Dentro de um programa de ideias, o que a gente acredita, né? O primeiro produto que a gente trouxe, a primeira abordagem, a primeira metodologia que a gente estruturou e colocou para o mercado, era olhando muito mais para processo. Basicamente, assim, cara, beleza, a alta gestão entende dos desafios do negócio, das oportunidades do mercado, mas quem vai conhecer as nuances do seu negócio são os colaboradores que estão ali de frente, né? Então, lança esses desafios e deixa esses caras trazerem os inputs ali, né? Trazerem essas ideias para você ter, no final, um output. E pode ser desde um ajuste de processo até a criação de uma nova campanha, né, de marketing, uma nova maneira de olhar para a sua estrutura organizacional, ou pode desembocar em um novo produto. Mas eu acho que eu tento cada vez mais, assim, fugir dessa abordagem de que a inovação vai desembocar sempre no produto, né? Você pode inovar de muitas maneiras. Você pode inovar na sua cultura, na sua maneira de posicionar o produto, nos seus processos e, claro, também no produto, né? E você pode até inovar de uma forma que gere economia, né, para a empresa, que você consiga reduzir um custo ali da linha do DRE. Isso é fantástico. Inovação não quer dizer necessariamente que você vai ganhar mais dinheiro, né? Quer dizer que você vai gerar mais valor. E valor é percebido, né? Às vezes você gerar uma economia, você está gerando valor. E aí, voltando para o contexto aí da Evo com inovação aberta, como que está o produto aí que que seria o Evo Startups, né? Não sei se vocês já fizeram um go-to-market dele, como que está a aceitação, qual o tipo de público que vocês estão buscando, né? Porque, obviamente, os primeiros clientes são empresas que têm uma tendência maior a aceitar, a ser testador, enfim. Como que está aí o estágio de desenvolvimento do produto? Cara, é uma história muito legal isso, é uma parada que eu me orgulho muito, sacou, desse produto, de como que foi a gente colocar ele no mercado. Porque, basicamente, a gente fez um acordo interno que era o seguinte, cara, nós não vamos desenvolver isso daqui, por mais legal que fique, se ninguém pagar, não é nem falar que vai pagar, se ninguém pagar pra gente e falar, cara, eu quero, vou pagar e tal, né? Então, assim, naquela fase, a gente fez a pesquisa, consolidou insights, a partir disso pensou no produto, prototipou e foi fazer o primeiro go-to-market com protótipo. Então, basicamente, eu ia para uma reunião comercial com o cara, apresentava um protótipo, o cara falava, pô, legal, beleza, quanto que é? Eu falei, então, não existe ainda, né? Ele vai ser X, mas para quem entrar comigo agora e comprar essa bronca agora, eu vou fazer, sei lá, metade de X, né? O valor, a gente fez um valor promocional ali, deu alguns outros benefícios,
e já de início, então antes do produto nascer, ele já tinha um cliente, né, que foi a MRV Engenharia, foi um grande apoiador nosso, já era um dos maiores clientes que a gente tinha no produto para inovação de alto envolvimento. Então, a MRV foi o primeiro cliente desse produto, eles foram os caras ali que compraram essa bronca e falaram, a gente acredita no projeto, a gente acredita na ideia, vamos junto. Então, eles hoje têm vários benefícios relacionados ao produto, a gente, enfim, trouxe várias coisas para eles, né? Então, foi esse primeiro momento, a gente fez isso, a ideia era... Só para fazer uma... Te interrompendo, mas só para fazer um adendo para a galera, né? Que a MRV, ela já tem no DNA dela essa coisa de inovação, porque o Banco Inter nasceu dentro da MRV, né? Era o banco criado para o financiamento da galera que tentava comprar um imóvel pela MRV, e hoje ele é esse monstro aí das fintechs que ele não para de crescer, ele está em bolsa e tudo mais. Né? Todo mundo tem um cartão laranjinha na carteira hoje. Então, cara, assim, esse foi o primeiro go-to-market, foi assim, entendeu? Foi com protótipo do tipo, bicho, beleza, o produto é legal, as pessoas falaram que vão, mas vai comprar mesmo? Vai abrir a carteira, né? Vamos ver se vai abrir essa carteira ou não. Flávio, só para entender, qual que é o ticket do produto? Porque, assim, obviamente, às vezes a gente está falando de venda, compra e venda aqui, as pessoas imaginam, sei lá, que o ticket é baixo, e eu sei que B2B, quando a gente está falando de B2B, nem sempre o ticket vai ser tão acessível, né? A gente tem, assim, o nosso modelo é SaaS, né? Então, assinatura anual. O ticket, ele fica ali um ticket médio em torno de 3,5, 4 mês. 3,5 a 3.500 a 4.000 mês, né? Mas existem várias variações. Então, a gente vende por funis, por desafios, por iniciativas de inovação aberta que o cara abre ali. Então, ele parte ali mais ou menos de 2 e pode ir até 10, 15 mês. Mas o ticket médio fica em torno ali de 3, 4, né? E aí, cara, o primeiro go-to-market foi assim, foi com protótipo, então a gente não foi fácil, sacou? Foi difícil pra caramba. A gente tinha uma expectativa de vender, tipo, cara, assim, no primeiro momento ali eu tava com uma expectativa, não, já vamos começar com um produto com 5, 10 empresas pagando, e não foi assim, não foi tão fácil, né? A gente até negociou com muita gente, eu viajei, fui nas empresas presencialmente, mas a galera sempre falava, cara, pô, eu quero comprar, né, mas a galera aqui não comprou a visão e tal. Então, assim, o primeiro foi com o MRV, aí a gente fechou o processo comercial. A gente falou, beleza, não vou ficar me matando agora para vender. Eu já fiz essa primeira venda, já tenho uma venda, né, então tem, de certa forma, uma validação. Uma das 10 empresas mais inovadoras do Brasil, segundo a Forbes, já era um dos nossos clientes, uma grande empresa, os caras estão comprando. Então, o que a gente fez? A gente fechou essa ida ao mercado e focou só em produto. Então, vamos focar em desenvolver, eu que era um cara totalmente de vendas, fui parar na mesa da tecnologia lá no meio, junto com a galera de desenvolvimento, me tornei uma espécie de... O desenvolvedor queria te ver longe, né? Dando pitaco, não, muda isso aqui! Tipo isso, cara. Eu fui, de certa forma, um PO ali. Eu gostei muito dessa visão de trabalhar com produto e tal, e tive uma adesão até muito boa. A galera do time de desenvolvimento da EVE me recebeu muito bem, porque, digamos a verdade, eu não entendia nada de produto, entendeu? Eu era um cara de vendas, então, assim, não sacava nada. Os caras tiveram paciência comigo. Cara, não é assim. Começou a sprint, não dá para mudar, define bem, fecha o escopo e tal. E aí a gente fechou, aí terminou o desenvolvimento do produto. Quando a gente terminou, a gente falou, cara, agora vamos voltar. Vamos voltar a captar cliente. Hoje a gente tem já com a gente, como clientes pagantes do produto, a gente tem a MRV, a gente tem a Alelo, a gente tem BASF, a gente tem a ISTET, e tem alguns outros, isso aí são novos clientes, né, que vieram como novos, a Alelo, BASF, a ISTET. Mas a gente foi também dentro da base, alguns clientes que já utilizavam o nosso produto antes, hoje têm utilizado, já eram clientes, foi uma espécie de cross-sell ali, né, e tal. Quem era cliente do Innovate, vocês também fizeram um approach ali, venderam startups, fizeram hoje esse cross-sell. Tem assim, mais ou menos, acho que são 5 empresas pagantes, mas utilizando, hoje a gente tem 9 a 10 empresas utilizando o produto, né. Momento bem inicial em relação ao Innovate Ideias. Quanto tempo que vocês têm de mercado desse produto especificamente? A gente começou no passado, né, 2019, aí foi mais ou menos até agosto ali esse processo, quando a gente fechou com a MRV, a gente fechou a casinha, ficou até janeiro desse ano. Janeiro desse ano a gente voltou para o mercado e a gente captou esses clientes, né?
Então a gente pode falar aí que vocês têm 10 meses de produto, já está com um MRR aí de perto de R$ 25.000. Vai, por aí, um pouco menos, talvez, mas a gente já Uhum. tem, já conseguiu. Assim, cara, é uma boa, sacou? O momento é bom pra gente também nesse produto, né? Uhum. Como eu falei, lá atrás eu Não, esperava boa. começar já com 5, 10, né? Mas hoje eu já vejo que, cara, conseguir conquistar esses clientes recorrentemente. Porque, assim, o nosso processo de vendas é muito longo, né, Vitor? Você trabalhou com a gente lá na Sim. Tegros, você sabe disso. Cara, a gente conversa com grandes empresas. Então, eu antes trabalhava em startup e dentro de startup vendia para outras startups. Né? Eu trabalhei na VUP, uma empresa de contratação de desenvolvedores, e lá, grande parte do público era fábrica de software, eram outras startups. Então, assim, não é fácil vender lá, mas, beleza, convenci o cara que está ali, pô, vamos fechar, vamos, beleza, emitiu o contrato, nota de compra, vamos embora, né? Bate o O sino. processo é muito mais ágil, né? Tipo, o cara falou, não, beleza, eu quero comprar. E, putz, aí depois disso ainda tem a validação, o diretor, geralmente, aí vem um comitê, aí depois disso você vai para suprimentos. A maior parte das grandes empresas não pode contratar assim, eu gostei da sua solução, vou contratar. Não, os caras abrem uma concorrência, vão ver quem que tem no mercado que tem um produto parecido, quanto que custa, etc. Aprovou dentro disso, aí pede um desconto aqui, um ali, aprovou dentro de suprimentos, aí vai para o jurídico, aí entra a parte contratual e tal. Então, o nosso ciclo é longo, né, de vendas, e eu acho que para esse momento, a quantidade de clientes que a gente conseguiu captar dentro do tempo que a gente está trabalhando essa ida ao mercado, acho que está legal, a gente está conseguindo ir bem, e estou com uma expectativa boa aí para os próximos meses, mais clientes fechando, uma galera boa. Pô, que maneiro, cara. É muito legal porque, como você falou, eu acompanhei quando isso ainda era só uma vontade da Evo, né? Hoje já virar um produto e acompanhar também o Innovate, né? Vocês conseguirem trazer de fato o assunto inovação para dentro das corporações. Sobre esse assunto de ciclo de vendas é uma coisa até engraçada, né? Porque a gente, quando trabalha com marketing digital, com growth, a gente fica tentando estudar aceleração do ciclo de vendas, como você consegue ajudar o cara a tomar a decisão de uma forma, não empurrar a decisão para o cara, né, mas ajudá-lo a tomar a decisão de forma mais rápida. Porque quanto mais rápido o cara toma a decisão, melhor para você. Se o cara falar não logo de cara, você está economizando tempo para poder abordar outros potenciais clientes, né? E é muito engraçado como que eu via muito isso no produto de vocês. A chance do cara falar não na primeira conversa era muito baixa. Então, vocês ficavam com uma série de negociações ali em conversa, porque todo mundo se interessava. É um produto que, se eu não me engano, hoje eu acho que só tem um concorrente ou dois, né? Eu lembro que tinha visto, a Ace estava lançando alguma coisa semelhante, mas que ainda tinha bem menos features do que vocês ofereciam, tanto no Innovate quanto no Startups. E isso é uma coisa que eu acho que traz muito vantagem a vocês, né? O pioneirismo, entrar no mercado antes mesmo com problemas, mesmo com, como você falou, vendemos, voltamos para dentro de casa para desenvolver o produto e fomos para o mercado de novo. O ciclo ali da Lean Startup rodando sempre ajuda nessa parte do pioneirismo. E aí, Flávio, quais foram os principais desafios quando vocês, agora já temos clientes pagantes, quais foram os principais, ou são os principais desafios quando o cara faz o onboarding, né? Tipo, o que eu faço, né? Tipo, esse é um desafio? Eu acredito que talvez seja, né? Porque geralmente quem contrata não é quem usa. Então fica aquela dicotomia, né? Do beleza, eu tenho a ferramenta, vocês treinam, fazem o processo de onboarding e aí vocês têm que fazer cara, quais são os resultados esperados, enfim. Como que são esses desafios, ou quais são esses desafios hoje na Evo? Boa. Cara, sobre a questão da concorrência, a gente tem uma concorrência, vamos dizer assim, reduzida no Brasil, né? Tá tendo novos entrantes aí, você citou um, tem outros também entrando agora, uma galera aí, enfim, entrando no mercado também brasileiro, mas internacional tem uma galera de concorrência forte e aparece pra gente, não tem jeito, sim. Aparece quando... Principalmente porque, como eu te falei, cara, chega em suprimentos ali, o cara não vai contratar de primeiro, ele quer olhar outras ferramentas, porque ele não sabe quanto que eu tô cobrando, esse valor é justo? Não sei, tem que dar uma olhada aí no mercado como é que tá, então
isso aparece, né, mas agora com novos entrantes, e principalmente quando a gente vai nesse caminho de lançar um produto novo, aumenta a gama de concorrentes, né? Antes a gente estava muito fechadinho dentro de programa de ideias, tinha uma galera que trabalhava. Aí começamos a trabalhar com inovação aberta, opa, aumenta a gama. Começamos a trabalhar com gestão da inovação, com gestão de portfólio, aumenta a gama. E aí quando você olha esse caminho todo, aí fica mais robusto, né, a galera que você está batendo ali no dia a dia. Mas especificamente, cara, sobre onboarding, assim, né, sobre os desafios que aparecem e tal, cara, o nosso onboarding, ele é muito robusto, né? Por quê? Porque o nosso produto é um produto B2B, principalmente o programa de ideias, né? Assim, cara, você imagina que é um produto, só para a galera entender mais ou menos, onde a alta gestão lança os desafios e todos os colaboradores da empresa têm acesso ao software e podem imputar ideias. Então, assim, cara, não é uma implementação simples, né? Você precisa integrar, subir os usuários para a plataforma, você precisa fazer um trabalho de endomarketing, fazer chegar dentro do cara e, claro, você precisa extrair valor daquilo ali, o cara precisa estar constantemente utilizando, extrair valor e tal, né? Então, assim, o nosso processo o cara fechou hoje, ele vai fazer um onboarding dentro do nosso time de sucesso do cliente e depois ele tem um acompanhamento de mentoria, né? O grande lance cara, o nosso onboard, ele não é só em plataforma. Eu não abro lá no onboard e falo com o cara, você vai clicar aqui para fazer isso e tal. Fica até sem contexto, né? Tipo, você vai abrir ali para ficar mostrando suas funcionalidades e tal. Então, o nosso onboard, ele é muito voltado para metodologia também, né? Então, a gente tem uma metodologia de empreendedorismo, agora a gente tem uma metodologia de inovação aberta, né? Então, é um onboarding complexo. Passa um pouco nessa parte conceitual. Então, a gente tem o Canvas da inovação lá, como você falou, que é o grande pilar, né? Então, tipo, cara, apresenta para o cara a nossa metodologia, como que a gente acredita, como que se trabalha a inovação, quais são os cases, quais são os modelos, o que você se inspira, dá uma direcionada, e ao mesmo tempo eu preciso entender, né, o que é sucesso para esse cara, porque é isso que vai valer para mim lá na renovação, né? É pegar e bater com esse cara e falar, bicho, se for para mim que sucesso é X. A gente alcançou X, não alcançou, então por que a gente não vai renovar? Vamos embora, vamos renovar, vamos seguir para o próximo ano. Eu acho que a grande dificuldade, não sei se é o grande desafio, assim, né, mas é o grande ponto central que a gente está olhando. É isso, cara, é como conseguir fazer o cara extrair valor desse processo. Quando ele usar, ele vai usar, ele contratou, ele desprendeu um budget, ele desprendeu alguns meses do trabalho dele para conseguir contratar aquela ferramenta, ele vai conseguir usar. Mas como que ele extrai valor daquilo é o principal ponto que a gente está olhando, né? E às vezes, para ele extrair valor, não dá para ele fazer exatamente como ele estava pensando. Às vezes eu preciso dizer para ele, cara, isso não vai dar certo, isso não vai gerar resultado. Se você fizer isso daqui, não vai funcionar bem, você precisa ir para esse caminho e tal. Então, esse é um ponto central para a gente, né, o sucesso, como que eu faço esse cara ter sucesso, e para a gente é muito importante, como eu falei, né, o nosso ciclo de vendas é longo, isso aumenta o CAC, quanto mais tempo esse cara tá dentro do meu funil, mais eu estou gastando para ganhar aquela conta, então se esse cara fecha comigo, eu ainda tenho um outro custo grande, que é fazer um board, acompanhar, se chega no final do ano esse cara dá churn, cara, é tão ruim quanto, ou até pior, do que você não ganhar o contrato. Então, a gente precisa trabalhar uma retenção. Então, assim, isso é um ponto, sabe? Tipo, cara, eu sou uma ferramenta, a minha entrega é ferramenta. Mas, no final, eu não vou ser cobrado necessariamente pela ferramenta. Não é, tipo, a ferramenta não deu pau, não deu bug, a ferramenta tá... Não é isso que o cara vai cobrar. Eu consegui extrair valor da sua ferramenta, a sua ferramenta me ajudou no meu processo de extração de valor. Então, acho que esse é um dos grandes desafios hoje, né? Porque o que eu entrego para você é a plataforma, mas eu não posso te entregar só isso. Eu tenho que te entregar metodologia, eu tenho que te entregar uma mentoria, eu tenho que te guiar para esse sucesso, né? E fazer você ver a extração de valor também na minha plataforma, entender que foi a minha plataforma que te proporcionou aquilo ali. E eu acho que esse é um dos grandes desafios. E o outro desafio, cara, é metodologia, né? Tipo, porque assim... É difícil você chegar para um cara que é gerente de inovação, gestor de inovação, diretor de inovação, de uma grande empresa como essas que a gente está falando, né? Pô, Ambev, MRV, BASF, Alelo, e você passar uma metodologia para esse cara e falar, cara, faz desse jeito. Né? Então, assim, é muito trabalhoso a estruturação e a manutenção dessa metodologia, né? Porque não significa que o que funcionou no ano passado vai estar funcionando exatamente da mesma maneira desse jeito. Então, assim, a estruturação de metodologia, eu acho que é um dos grandes desafios que a gente tem hoje dentro do onboarding, principalmente quando a gente fala de lançar produtos novos. Então, cara, dentro de programa de ideias, a gente tem hoje 70 clientes ativos e, se for contar aí todos que a gente já teve mais de 100.
Então, eu sei o que funciona em 1 bilhão de ideias. Já tive resultado. Eu tenho grandes empresas no Brasil que tiveram milhões de retorno financeiro. Então, esse é o caminho. Quando eu estou lançando um produto novo, não deu nem tempo ainda do primeiro cara que comprou extrair valor da plataforma, né? Então, assim, estruturação de metodologia é um ponto difícil, aí que precisa, cara, aprofundar, cair de cabeça, estudar, entender lá o que o Chesbrough estava falando, o que é a inovação aberta na prática, o que é o conceito, como que as pessoas estão fazendo hoje, quais são os principais cases, quem são as empresas que estão fazendo melhor. Então, acho que esse é um grande desafio, principalmente para os 2 produtos novos que a gente tem. E é importante também ter essa construção de base teórica, né? Porque provavelmente o cara que está numa grande empresa dessa, numa Coca-Cola, numa Ambev, numa MRV, numa BASF, enfim, o cara ele não está trabalhando com inovação hoje só. Ele provavelmente já está estudando isso já faz um tempo. Provavelmente ele deve ter uma pós-graduação nisso, ele deve ter um mestrado nisso. O cara deve ser um estudioso dessa área. Porque provavelmente esse cara, essa empresa contratou esse cara para ele ser o turning point, né? Tipo, sua única responsabilidade aqui é fazer maluquice, fazer novidade, trazer coisa diferente, né? E é muito legal quando vocês conseguem se posicionar. Não é bem como consultoria, né? Mas eu acho que eu tenho visto que SaaS, modelo SaaS de médio contato, né? De medium touch, geralmente é o modelo que acaba conseguindo ter uma perenidade maior, né? O low touch, cultura latina, eu vejo muito isso pela experiência que eu tive recentemente com o HubSpot. O HubSpot é uma nave espacial, ultra completo, mas eu fiz a empresa que eu estou trabalhando hoje como CMO, a gente migrar para o RD Station, que tem menos coisa. Obviamente, tem um pouco a ver com economia, a gente não utilizava todas as features, mas tem muito a ver com suporte. Sim. Que na RD os caras têm esse... eu vejo que vocês estão começando a pegar essa pegada, né? De medium touch, de se acompanhar o seu cliente, coisa que a RD faz muito e que o HubSpot não faz ainda. O HubSpot é assim, filho, eu já estou te dando uma nave espacial. Já tem aqui a areazinha de curso para você aprender como é que trabalha com ela. Se vira. E é muito importante ter esse cuidado, né, cara? E um outro comentário sobre seus concorrentes externos, vocês têm uma vantagem competitiva relativamente grande nesse momento, né? E os caras provavelmente estão vindo em euro ou em dólar, e a moeda vai ser uma barreira, né? As empresas elas vão tentar olhar no Pareto, né? Pô, esse cara aqui tá me cobrando bem mais barato, tá me entregando mais resultado, vai me entregar a mesma quantidade de resultado, pô, e ainda vai falar a mesma língua que meus colaboradores, porra, então é esse cara aqui que eu quero. Vai ter onboarding, né? Todo esse lance que a gente trouxe. Cara, assim, sobre essa questão de ser medium touch, né? A gente tenta se posicionar, principalmente de maneira digital, para que as pessoas entendam que a gente não é consultoria, porque essa demanda existe. Hoje nem tanto, ainda chega, mas já chegou mais uma galera que queria consultoria. E a gente tem como base da nossa empresa que um dos pilares é que, cara, a gente quer ser escalável, a gente quer trabalhar com software, então a gente não quer pegar serviço. O quanto menos de serviço que a gente pega, melhor, né? Então a gente, assim, sempre tenta deixar isso muito claro no nosso posicionamento. A gente não é consultoria, a gente é um software, né? Mas é como você falou, cara, é muito difícil eu conseguir, as pessoas conseguirem extrair valor, conseguir enxergar valor na minha plataforma se eu não tiver um contato. Então acho que esse é um dos grandes diferenciais que a gente tem perante os nossos concorrentes quando a gente fala de Brasil. É exatamente isso, é tipo, cara, o meu valor geralmente é mais baixo do que esse cara, quando eu olho principalmente por causa do câmbio, o cara tá ganhando em euro, o cara tá ganhando em dólar, então se multiplica isso por 5, né? Então o nosso valor, o nosso preço, né? O nosso valor, o nosso preço costuma a ser abaixo do que esses caras estão cobrando, e a gente tem essa vantagem competitiva de que cara, eu vou estar junto com você no dia a dia, eu vou te dar um onboard, eu vou te dar uma estruturação, eu vou te dar uma mentoria, e a gente tenta, né, apesar da gente não querer ser uma empresa de consultoria, a gente não quer prestar serviço, mas o CS a gente leva muito a sério. A gente não é um CS, nosso time de CS não é um CS reativo, entendeu? Que fica ali, não, se você precisar de mim, Vitor, ó, você tem meu telefone, hein? Me liga aí. Não, o negócio, a gente é ativo, entendeu? Então, tipo, cara,
tem uma galera ali que vai fazer um onboard, vai acompanhar esse cara mensalmente, quinzenalmente, aí existe um acordo entre o ponto focal, né, da Evo e o ponto focal dos caras lá, mas a gente tem um trabalho ativo também, de olhar e tá olhando e falar, bicho, olha, empresa X aqui não teve nenhuma ideia esse mês, não teve nenhum acesso na plataforma, o que está acontecendo? Vamos lá. Cari, o que está acontecendo? Por que não deu certo? O que aconteceu? Vamos fazer uma parada diferente? Ah, pô, o coronavírus veio, nosso projeto era muito presencial. Pô, então vamos fazer um lançamento online, vamos fazer uma campanha de endomarketing. Então, assim, existe, isso é um grande ponto para a gente. É um diferencial lá para ganhar o contrato e, principalmente, é um diferencial na renovação, entendeu? É muito difícil, no nosso caso, a gente é um produto, né, B2B, Enterprise, então é muito difícil você pegar um fã, né, a última etapa ali daquela jornada do cliente, o cara quer ser o fã só com a plataforma, então acho que a gente se diferencia muito isso, nosso time de CS é muito qualificado, e assim, a conversa até um pouco que você falou lá no início, né, dos SDRs também, os caras precisam educar e tal, então assim, eu sou um cara que defendo muito isso dentro da Evo, que eu acho que cada vez mais a gente tem que formar especialistas em inovação, né? Cara, você tem que ser especialista em inovação, você tem que entender de inovação, você tem que estar em par para conversar com qualquer gestor, com qualquer diretor sobre inovação. E aí depois, porque durante toda essa cadeia você vai precisar demonstrar isso. E o time de CS, pô, aí sim que diga, né? O cara que apresenta a metodologia, que vai fazer coisa nova, que vai acompanhar, tem que ser um cara especialista em inovação, mas isso acaba sendo com todo mundo, né? O vendedor tem que ser especialista, senão ele não consegue implicar a dor. E assim, não é ser especialista numa coisa simples, né? Porque como você falou, nossa persona, o cara que a gente está conversando, geralmente é um gerente, é um diretor, o cara que, nem sempre o cara que está conversando, mas o cara que está contratando, o cara que avalia, o cara que paga o cheque, cara, é um gestor, é um diretor. Então, assim, ou é um cara, como você falou, né, que, putz, tem uma experiência com inovação, fez uma qualificação nisso, se capacitou nisso, foi estudar fora e veio para o Brasil para trabalhar nisso, ou às vezes é um gerentão executivo que está lá há 10 anos dentro da empresa e sempre teve esse perfil mais inovador e tal, então você coloca ali. Então a gente tem esse cuidado de realmente ter que formar especialistas naquele assunto que não é um assunto fácil de se tornar um especialista, né? Então aí acaba virando esse... Aí você volta na metodologia. Se eu não tiver uma metodologia, como que eu vou, né, capacitar as próprias pessoas dentro da minha empresa a se tornarem um especialista dentro daquele assunto, né? Então isso é importante pra caramba pra gente. Fantástico, Flávio. Concordo 100%. Inovação, e inovação ainda tem mais uma coisa, né? Todo dia ela muda, porque ela inova. Então, não tem receita de bolo, é aprendizado recorrente. Cara, a gente está chegando no final aqui do papo. Queria abrir para você, cara, recado que você quiser falar, convidar o pessoal a conhecer os materiais da Evo, que eu recomendo muito, os vídeos no YouTube, enfim, o que você quiser falar, fica à vontade. Quiser, inclusive, depois me manda os links do seu perfil, seus contatos, para eu colocar na descrição aqui do podcast, para quem quiser também entrar em contato, trocar mais ideias sobre isso, se você tiver à disposição, acho que é super válido. Boa. Não, cara, eu acho que de recado final, assim, né, eu acho que até um aparato geral, né, porque a gente falou muito sobre sobre o programa de inovação de alto desenvolvimento, que é o que a gente trabalha, né, desde o início da Evo, e sobre também inovação aberta, que foi o primeiro produto que eu estruturei, desde que cheguei na Evo, eu estruturei, não, né, participei da estruturação junto com a galera, e agora a gente está fazendo um novo lançamento, inclusive acho que amanhã, o primeiro dia que vai para a produção aí, não sei que dia que vai para o ar o podcast, mas no dia 24 de junho, a gente lança também o produto novo, né, que a gente tem, que é a Central de Iniciativas, para trabalhar a gestão da inovação como um todo, né, então aí sim para abordar a gestão de projetos, gestão de portfólio, gestão de indicadores, né, acho que isso comunica muito com o que a gente quer ser, né? O nosso propósito é impulsionar a inovação das empresas, né? E a nossa visão hoje, o que a gente caminha para ser, é a primeira plataforma full service de inovação do mundo, que realmente abrange toda a casa do gestor de inovação. Então, a gente fica para um próximo papo aí para a gente falar sobre esse produto, sobre essa abordagem também de gestão de portfólio. Inclusive foi uma ideia que veio aqui agora. A gente pode até depois pensar em fazer uma mesa redonda, né? Se você quiser indicar alguém aí, ou então até se o pessoal quiser indicar alguém para a gente convidar para o papo, a gente fazer um papo aí sobre gestão de portfólio em inovação,
resultados da inovação, né? Traz você para representar a Evo e a gente pode trazer mais 1 ou 2 convidados aí de outros segmentos que podem enriquecer o papo. Eu acho que seria maneiro. Show, bota fé, eu tô dentro aí, topo já deixei topado aí ao vivo. Quando quiser, cara, vamos fazer, legal. Vamos chamar a galera aí. E, pô, como você falou, né, a galera que quiser acompanhar um pouco mais a fundo, a gente tem trabalhado muito essa prática de produzir conteúdo. Acho que nosso canal no YouTube deve ter umas 30, 40 horas de conteúdo também com profissionais do mercado. Então, galera que está nos assistindo aí, se quiser conhecer um pouquinho mais do que a gente fala aí sobre Open Innovation, inovação de alto desenvolvimento, gestão da inovação, o canal do YouTube é a nossa casa ali para esses conteúdos mais densos. Estamos começando a trabalhar o Instagram também, né? O nosso canal no YouTube é a Evo, só a Evo. No dito lá, Evo, inovação aberta, vocês vão encontrar a gente lá. Estamos começando a trabalhar mais forte uma estratégia de Instagram agora também, né? Eu sei que você é um cara aí que curtiu o Gary Vee, a gente está bem nessa linha aí também, fazendo uns recortes mais, postando com maior frequência lá também. Então, um conteúdo mais fácil de digerir, em pílulas, lá no nosso Instagram. E, cara, nosso LinkedIn, a Evo também, a gente está sempre fazendo essa produção de conteúdo, muito voltado para o nosso público, né? Muito voltado para as grandes empresas, mas acaba que sempre sai um insight ou outro ali sobre inovação que acaba sendo geral, né? Estou conversando sempre com a galera dessas empresas, uma galera de nível altíssimo que traz bons insights também. E, pô, para a galera aí que quiser entrar em contato, bater um papo, como eu falei, a galera da inovação é aberta para bater papo e eu sou assim também. Então, vou te passar meu link. Você tem meu LinkedIn, você deixa aí. E o meu e-mail é flavio@evo.com.br. Galera que quiser bater um papo aí também, conhecer um pouquinho mais sobre as nossas soluções, conhecer um pouquinho mais sobre a Evo, só entrar em contato, que eu estou sempre disponível aí com um bom papo, um bom cafezinho virtual. Excelente. Flávio, cara, brigadão pelo papo, chegamos aí ao final, me diverti pra caramba, acho que a gente conseguiu falar bastante sobre esse assunto que eu curto. Não é o que eu mais entendo, mas eu adoro estudar sobre, foi super bacana, passou voando essa 1 hora aí de papo. Pessoal, quem quiser acompanhar lá o Flávio, eu recomendo, ele já deixou os contatos, vou colocar na descrição. Lembrem sempre de, se você está ouvindo isso no Spotify, mandar para aquele amigo que gosta de inovação, quer entender um pouquinho mais de empreendedorismo, ou até mesmo trabalha numa empresa e está precisando ali alavancar os resultados nesse período de pandemia, de isolamento social. Um programa de inovação pode ir muito bem para resolver esse problema. Né? Então, pessoal, lembrando, a gente tem episódios semanais, tentando aí trazer semanalmente aí durante a pandemia. Spotify, iTunes, Google Podcasts, iHeartRadio, Deezer, não tem desculpa para não ouvir. Flávio, de novo, brigadão, e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, Vitor. Um abraço. Valeu, um abraço. Boa.